Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nesse dia 31, último dia de 2025. A gente vai começar o corte aí com o Sport Center. E para fechar o vídeo, rapaziada, também da ESPN, a gente vai trazer o Equipe F com o Pascoal, trazendo informação direto do Verdão. Todas as contratações que o Abel pediu. Sim, ele crava. O Abel quer jogador nessa janela. Pronto, nada de aposta. Então, o Palmeiras vai forte no mercado, tem informação privilegiada aí com o Pascoal. Então, você que quer saber tudo que está acontecendo nessa janela da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras, que é o nosso assunto agora. A Jalile Elias está chegando aqui no Sport Center para trazer as informações do Alviverde. Boa tarde para você, Jalile. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Jair. Sou fã de esportes. Desde já, um feliz ano novo para todo mundo. Vamos com as informações, então, do Palmeiras nessa reta final de ano. A começar pela contratação que o Palmeiras mais busca, que é um zagueiro, né? O Zenit recusou uma proposta do Palmeiras pela contratação do zagueiro Nino. A apuração do Bruno Andrade já está lá no espn.com.br. E o clube europeu quer cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente 65 milhões de reais, pela contratação do zagueiro, que dá prioridade ao Fluminense em caso de retorno ao futebol brasileiro, né? O Fluminense, com quem ele foi campeão da Libertadores em 2023, como campeão da Libertadores como capitão, né? O Nino era capitão do Fluminense. Mas apesar dessa negativa, né, do Zenit, o Palmeiras não desistiu da contratação, quer realmente muito o Nino. O próprio Fluminense também já demonstrou interesse no Nino e por isso o Palmeiras já prepara uma nova oferta que deve acontecer nos próximos dias. Você já falou um pouquinho aí também sobre o Caio Paulista, né, que não deve permanecer no Palmeiras, e a apuração do Daniel Bocato também já está lá no site da ESPN. Como a gente já tinha antecipado nas últimas semanas, o Caio Paulista não faz parte dos planos do Abel Ferreira para a temporada de 2026. O Caio Paulista, que foi emprestado ao Atlético Mineiro no início desse ano, mas foi pouco aproveitado, não teve um grande desempenho, especialmente na reta final da temporada. O Sampaoli pouco o utilizou e por isso, então, o Atlético sequer tentou um reempréstimo ou opção de compra e neste momento o Grêmio aparece, então, como interessado. E por último, mas não menos importante, Marlon Freitas. Na semana passada a gente já tinha falado, né, que as negociações avançaram, então, por um contrato que seria uma das maiores vendas, a sexta maior venda da história do Botafogo, por cerca de 5,4 milhões de euros, aproximadamente 35 milhões de reais. Essa negociação está muito avançada, está por detalhes realmente para esse anúncio oficial acontecer, pode acontecer inclusive muito em breve. Lembrando que o Palmeiras se reapresenta no próximo dia 4 de janeiro, iniciando a preparação para o Campeonato Paulista. O Palmeiras que estreia dia 10 de janeiro contra a Portuguesa no Canindé, Felipe. Show de bola, Jalile Elias trazendo as informações do Palmeiras. E no Palmeiras, será que tem espaço pra gente falar o que o Palmeiras precisaria? Liga, o budget. Agora, a gente falou do Flamengo, Felipe. E no Palmeiras, será que tem espaço pra gente falar o que o Palmeiras precisaria? O Marlon Freitas é um. Mas o Palmeiras vai precisar de mais. Posso falar um negocinho pra você? Murilo Cerqueira já não está mais conseguindo ser aquele Cerqueira por conta de contusões. O Palmeiras queria um Nino de zagueiro. O Palmeiras queria o Nino. É o nome que o Palmeiras queria do Nino. O Fluminense também queria trazer ele de volta, hein? Mas não, até agora não virou. O Palmeiras, vou falar para vocês assim, os amigos lá, né, me disseram o seguinte: o Palmeiras sentiu muito a ausência de um volante na final da Libertadores. E esse volante tem nome: Aníbal Moreno. Porque o Abel perdeu a confiança no Aníbal nas duas decisões, Paulista e Copa do Brasil contra o Corinthians. Ali o Abel perdeu a confiança no Aníbal. Porque o Aníbal de cabeça fresca, o jogador frio na marcação durante o campeonato era um. Na hora das duas decisões, ele foi expulso, a outra só fez lambança. Sim, sim. Então, expulsão besta demais. Essa é por isso que o Abel falou que não quer. Agora o Palmeiras não vai investir em jogador para fazer. O jogador meia confecção. O Palmeiras quer jogador pleno, completo. E aí já trouxe um. Sim, sim. Falou do Flamengo, Felipe? Compra 11, não budget, se compara. Né? A 9. Em que posição joga esse budget, né? É um nome bom para jogar a Premier League, o budget. Agora, a gente falou do Flamengo, Felipe.
E no Palmeiras, será que tem espaço para a gente falar o que o Palmeiras precisa? O Marlon Freitas é um, mas o Palmeiras vai precisar Posso de falar mais um negocinho para você? Murilo Cerqueira já não está mais conseguindo ser aquele Palmeiras busca Cerqueira por conta de contusões. O Palmeiras queria um Nino de zagueiro. O Palmeiras queria o Nino. É o nome que o Palmeiras queria do Nino. O Fluminense também queria trazer ele de volta, hein? Mas não, até agora não virou. O Palmeiras, vou falar para vocês assim, os amigos lá, né, me disseram o seguinte: o Palmeiras sentiu muito a ausência de um volante na final da Libertadores. E esse volante tem nome: Aníbal Moreno. Porque o Abel perdeu a confiança no Aníbal nas duas decisões, Paulista e Copa do Brasil contra o Corinthians. Ali o Abel perdeu a confiança no Aníbal. Porque o Aníbal de cabeça fresca, o jogador frio na marcação durante o campeonato era um. Na hora das duas decisões, ele foi expulso, a outra só fez lambança. Sim, sim. Então, Expulsão besta demais. Essa é por isso que o Abel falou que não quer agora, o Palmeiras não vai investir em jogador para fazer. O jogador meia confecção. O Palmeiras quer jogador pleno, completo. E aí já trouxe um, que é o volante. Perfeito? O Palmeiras pensa em ter o Evangelista como segundo volante, com o Marlon como primeiro volante. Essa é a noção do Palmeiras. A volta do Paulinho é fundamental. Aí você teria depois Emiliano, Aníbal... O Aníbal está fora, o Aníbal já foi pro River Plate. O Aníbal já não está mais. Já está no River Plate. Emiliano... $7 milhões. O Emiliano é o segundo volante, seria o segundo. Tem um volante, um menino da base, eu não estou lembrado do nome dele agora, me falaram que esse menino é um daqueles que vai entrar e vai jogar como o Danilo jogou. Opa! Essa é a informação que eu tenho. Ele vai jogar, quando ele entrar, ele vai jogar como o Danilo jogou. E a gente sabe que o Abel não bota de primeira. O Abel vai botar o cara, vai tirar, vai sumir com o cara, vai voltar. O jeito Abel de colocar jogador em campo, certo? É o estilo Abel. No estilo Abel, o Palmeiras busca um zagueiro, um meia de ligação, um meia atacante e um atacante. Sim. Mais um centroavante. É por isso que o professor falou o negócio do Caio Jorge. O Palmeiras sempre busca, porque se tirar o Flaco Lopes, ele não tem quem pôr. Se tirar o Tigrinho, não tem quem pôr. Você está entendendo? Uhum. E aí você vai abrir o Paulinho de um lado, os três da frente, o Paulinho, o Tigrinho e o Flaco. Você está com o time na frente, você tem os três. Agora, fala rapidinho, quem que você vai botar? O Sousa de ponta esquerda? O Sousa não é ponta esquerda. Aí já dificulta. O Sousa é meia esquerda. Ele tá lá dando uma força. Por pedir, vai fazer. Claro que vai fazer, é obrigação dele. Você vai botar quem? Vai botar Facundo Torres para ser o cara para desequilibrar pelo lado do campo? Para bater com o Flamengo, não. Então, são coisas que o Palmeiras está pensando para não passar isso aí que eles passaram. Agora, Pascoal, acho que tem coisas para o time e coisas para o elenco, né? Um zagueiro à altura do Gomes é uma necessidade para o time. Não, é a altura o Gomes ainda tem então, o Gomes tem mais 2 anos de contrato. Para ser companheiro do Gomes. O Murilo tem tido altos e baixos nesse instante, né, e tem tido algumas lesões que interromperam, que pararam a carreira dele. Precisam Foi a melhor dupla de Gomes, zaga, né, de muitos anos, hein? Esse Murilo e Gustavo Gomes. Tem o Fux que... O Bruno Fux foi contratado, foi em definitivo, foi contratado junto ao Cruzeiro. O Cruzeiro não... junto ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não ficou com o Caio Paulista. O Palmeiras vai ter que encontrar Foi pro Grêmio. uma outra indicação. O Mikael segue. O Mikael segue, tem contrato, segue. O Palmeiras quer um zagueiro, um meia e um atacante. Esse é o pedido. E nenhum jogador para vir meia confecção, para ele terminar. Sim. Esse meia é um novo Veiga, no seu momento mais... O Abel acha que o Veiga ainda tem condições. O Veiga tem 30 anos. O Abel ainda acha que o Veiga pode voltar a ser o Veiga dos 26 anos. E 4 anos. Que a gente pediu o Veiga na seleção brasileira com o Tite. Né? Então ele ainda acha que pode ser. Mas ele não encontrou esse Veiga de 4 anos no Veiga de hoje. Por conta da lesão, porque teve um problema, ficou fora e tal. E ele não tem rendido o suficiente.
são coisas que vai ter que resolver, que o Palmeiras vai ter que resolver. São os pedidos do Abel. Se esses pedidos serão contemplados, aí já está, que é o Marlon Freitas, já está. O Paulinho em fase final de recuperação. Paulinho é um monstro de jogador, gente. O Paulinho com meia perna. Não, é bom ter as duas. O Paulinho com uma perna, ele classificou. No Mundial. Ele classificou o Palmeiras no Mundial contra o Botafogo. Sim. Com uma perna. Com 25 minutos, né? Entendeu? Mas é bom ter 90. Isso é um monstro de jogador. Mas precisa estar pleno, em condições normais, para poder ser esse jogador que a gente sabe que ele é. O Paulinho é um espetáculo de jogador. Agora, Pascoal. E tem algumas coisas que o Palmeiras precisa se acertar também. Deixa eu apresentar aqui o Hugo Cajuda, manager, empresário do Abel Ferreira, deu uma entrevista hoje à ESPN, o programa Fala Fonte, falou sobre vários assuntos, a gente apresenta aqui os melhores momentos. Um campeonato que é decidido somente na última jornada não é um fracasso. Todos os títulos que o Palmeiras perdeu esse ano foi no último segundo, ou foi no último minuto, isto é, ele foi à final da Libertadores, perdeu com uma grande equipa também, com grandes jogadores, com um bom treinador. Só na Copa do Brasil o que é que não foi à final, mas foi à final do Paulista também. O campeonato, o Brasileirão foi até o último jogo, portanto não é um fracasso. Como eu encontrei o Abel nestes últimos dias, o Abel do costume, o Abel sereno, o Abel a desfrutar da companhia da família, que não consegue, infelizmente, na maior parte do ano, visitando seus pais, visitando seus amigos, visitando o resto da família, recarregando essa bateria que é necessária para a exigência tão grande do futebol brasileiro. E o Abel surgirá com certeza igual a si mesmo, motivado, com muita energia, com muitas ideias novas, com certeza, de tentar ajudar os seus jogadores, que é sempre aquilo que ele faz. Ele tenta sempre fazer o seu jogador evoluir, a sua equipa crescer, e motivação lá em cima e a energia lá em cima, porque ele é assim, ele é um competidor nato. Ele é, como você falou, nem no pádel, nem no xadrez, nem nas cartas, ele gosta de perder, portanto ele vai vir muito motivado. Vamos lá. Tem qual a avaliação do ano do Abel Ferreira? Porque o Cajuda falou inclusive sobre isso, né? Eu não vejo como um fracasso, tal. Me parece, e respeito quem pensa diferente, loucura definiu o ano do Palmeiras sem título como um fracasso, chegando à final da Libertadores, brigando pelo Brasileiro contra um poderoso Flamengo. Daí o Pascoal falando incomparável. Eu acho o melhor elenco, acho comparável. Acho que o ano que vem tá com cara de que tá ficando incomparável, se vierem todos que estão falando. Aí eu concordo. Mas se alguém pode comparar, é o Palmeiras. É o Palmeiras. Chegou ali e perdeu. Tratar como fracasso... O fracasso passa pelo nível de investimento que o Palmeiras fez, pela quantidade de dinheiro que foi investido, perto de 1 bilhão, 830 milhões de reais, e não ter conquistado nenhum título. Pior para a torcida do Palmeiras é ver o rival, o grande rival, o Corinthians, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, eliminando exatamente quem? O Palmeiras. E devendo o que deve. Agora, então, esse é o grande problema dessa trajetória. O Abel guarda uma mágoa, o coração dele apertado por conta da torcida no jogo Corinthians. Parte da torcida que o ofendeu. A torcida organizada, né? Torcida organizada, né? E que teve troco do resto do estádio também. Sim, tá? sim. Agora, eu trocaria a palavra fracasso por frustrante. Isso, frustrante também. São coisas bem diferentes. É uma frustração. Sem dúvida. Aliás, todo vice-campeão fica frustrado. Sim. Ele queria ser o campeão. Mas você vai chamar um vice-campeão de fracassado? Por mais que um vice-campeão das duas principais competições... Aí é pesado demais, por mais que a gente saiba que no Brasil tem essa história de que o vice-campeão é o primeiro perdedor, mas claro que é muito melhor você ser o vice-campeão do que ter uma outra colocação frustrante dentro de um campeonato, principalmente os de longa duração, que nem o brasileiro, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil, a coisa é mais eventual. Agora, não é um fracasso. Um vice-campeão brasileiro nunca será um fracassado, mas ficará frustrado. É que aquele Palmeiras campeão, Zé Rafael e Danilo, Scarpa, Veiga. Cara, aí você olhar, Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo Cerqueira,
Mike ou Marcos Rocha e o Everton. Aí você olha para o Palmeiras hoje. Aí você tem o Tigrinho e você tem o Flaco Lopes. Aí você tem o Piquerez, que mas por lesões jogou, não jogou, jogou, não jogou. Sequência. Murilo Cerqueira. Jogou, não jogou, jogou. Gustavo Gomes, mesmo Gustavo Gomes. Teve que ficar de fora em alguns, na lateral direita. O Jai e agora chegou o Kelvin. Ou seja, mudou muito. Mudou muito. O Estevão não teve tempo de brilhar no Palmeiras aquilo que ele poderia, que ele está brilhando agora. O próprio Hendrick, quando aparece, ou seja, então é um momento pro Palmeiras muito delicado no que diz respeito a dar tempo. Sousa, Facundo Torres, Maurício. Maurício já é um titular absoluto sempre. O Alan, ainda não. Então, assim, precisa dar tempo para o Abel agora ir no grande jogo, que talvez mudasse a opinião do Brasil inteiro. Teve sim o asterisco que foi a não expulsão do Pulgar. O favorito ia mudar de lado. O Flamengo era favorito, um jogador a menos, o favorito ia ser o Palmeiras. Se ia ganhar ou não é outra história. Sim. Mas seria o favorito. Então, eu concordo com o Cajuda que ele falou. Cara, não foi um fracasso. E concordo com o professor. Frustrante, mas foi no detalhe também. Agora, assim como ele foi beneficiado em algumas jogadas, ele foi prejudicado em outras. Segue o barco, como a gente costuma dizer na E talvez segue o barco. Talvez prejudicado como uma represália em relação ao benefício. É isso que os palmeirenses também reclamam. Reclamam. Pois é. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. E aí você acompanhou o Sport Center, depois fechando o vídeo, a equipe F, né, com o Pascoal trazendo a informação de dentro do Palmeiras. Ele confirma aí que sim, o Palmeiras quer um 5, mesmo com a chegada do Marlon. Ele quer um 5 característica, tá? Característico, e quer também um camisa 10. Um que jogue como a 10, porque o nosso 10 é o Paulinho. Então, ele quer um jogador, sim, que faça essa função no meio de campo. É claro que ele deixou bem claro que o Abel ainda acredita na recuperação do Rafael Veiga, né, cara? Eu acho que já estava na época do Rafael Veiga respirar outros ares. Ele é um excelente jogador, fez muita história aqui no Verdão, mas, sinceramente, acho que era hora de deixar ele voar, né? Pegar outros ares e, quem sabe, voltar ao seu melhor futebol. Mas fato é, a gente precisa desse zagueiro e o foco total é no Nino. Eu, sinceramente, trouxe aqui para vocês sobre o Alexandre Barbosa, que para mim é mais jogador e é mais fácil de trazer, é mais barato. Enfim, tomara que o Palmeiras possa mudar esse foco, porque o Nino, o Zenit já recusou a primeira proposta, o Palmeiras prepara a segunda proposta, mas tem jogador mais barato que, para mim, o Barbosa é mais jogador do que o Nino. Então, aí a gente vai precisar de um 5. O Gerson é uma novela que, no final das contas, eu acho que o Gerson não vai sair do Zenit. Vai ficar lá. Porque não tá dando certo com o Cruzeiro. Com o Palmeiras reclamou dos valores, aí passou ele negociar com o Cruzeiro. Para o Flamengo ele não volta e não tem time no Brasil para ele vir sem ser Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Então, assim, para mim o Gerson vai ficar lá, não vai ter jeito, vai ficar fora da Copa do Mundo, fez uma escolha errada, enfim. O Fabinho é essa incógnita que a gente está praticamente há um mês aí nessa novela do Fabinho. A gente espera que ele venha, né? Senão tem que procurar jogadores prontos. O importante é isso. Acho que uma das coisas mais importantes do que o Pascoal falou é isso. Que o Abel, né, ele quer jogadores prontos. Ele falou na final da Libertadores. Faltou casca, faltou jogador cascudo, experiente, para essa camisa não pesar numa final. Então, agora é o que a diretoria está fazendo com a chegada do Marlon e todas as especulações, né, as propostas que o Palmeiras está preparando são para jogadores nesse perfil, experientes, que possam chegar e agregar muito o time, não o elenco. Porque tem jogador aí para compor elenco, a gente tem.
Agora precisa de jogador para chegar e ser titular. Que é isso que a gente falou. Que é um bom zagueiro para jogar ao lado do Gomes, um bom meio de campo, um 5 ali, para jogar talvez ao lado do Marlon com o Andréas mais à frente. E aí a gente precisa também de ter tanto um atacante reserva, né? Pode ser um para compor, mas tem que ser um cara bom. Que como ele falou ali, o Pascoal falou, se tira o Tigrinho, tira o Flaco, complicado. A gente sabe que o Palmeiras não vai vender o Vitor Roque nessa janela. Mas após a Copa do Mundo, eu não sei, cara. Depende de como que ele vai estar. Se ele manter esse futebol que está jogando agora, que eu acredito que vai. Se ele for para a Copa do Mundo mesmo. Depois da Copa do Mundo vai vir uma proposta pesada, né, cara? Porque a temporada lá fora, ela começa no meio do ano, né? Então, é a janela que eles investem mais. Então, eu queria que o Tigrinho ficasse pelo menos até o final da temporada. Mas tem muita possibilidade do Tigrinho acabar indo embora no meio do ano. E aí a gente já tem que ter um bom jogador para estar entrosado com o time. E no caso, na eventualidade do Tigrinho realmente sair no meio do ano, a gente já tem um jogador para substituir ele. Então, assim, a gente fica na expectativa desse nome para o ataque, porque até então não tem informação de quem está buscando. O Gabriel Jesus a gente já sabe que é muita grana e ele se recuperou agora, já entrou, já fez gol, né? Então, assim... E o treinador do Arsenal falou que não vai liberar por ele, quer o jogador lá. Então, assim, Gabriel Jesus pode pintar no Palmeiras mais alguns anos à frente. Nesse momento agora, muito, muito pouco provável. Né? Então a gente precisa de uma referência também para ter ali, numa eventualidade de saída do Tigrinho, ter um bom atacante. Cara, e um meio de campo ali que ofensivo para mim era o Arias. E aí, cara, seria top demais a gente ter o Arias. Pô, você já pensou botar Arias de um lado, Paulinho do outro, um Vitor Roque na frente? Isso tirando o Flaco, né? Colocando mais um homem ali no meio de campo. Que montaria ali o meio de campo com o Marlon Freitas, com o 5 que tem que chegar, que poderia ser o Fabinho, e o Andrés mais à frente. Com o Paulinho pela esquerda, que ele faz os dois lados, o Arias pela direita e o Tigrinho mais à frente. Pô, aí seria realmente um novo Palmeiras, rapaziada. Realmente um nascimento de um novo Palmeiras. Tu vê como que umas peças mudam, né? Porque o Paulinho entra como um reforço para esse ano de 2026, né? E aí se você consegue trazer o Arias, você consegue trazer o Fabinho, o Marlon já chegou. Olha como que você muda a característica do time. Com Paulinho, Tigrinho e Arias. Pô, rapaziada, muda demais, né? Muda demais. Então, assim, claro que de concreto a gente só tem o Marlon, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores e tudo que a gente souber de informação a gente vai trazer aqui para você em primeira mão. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo. Dá a sua opinião, deixa aí nos comentários de tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, compartilha com a gente aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte para você com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar mesmo, se você puder hypar esse vídeo, ajude demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer um corte bem legal com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço e feliz ano novo. Provavelmente só amanhã a gente vai trazer mais vídeos. Um abraço, rapaziada.